Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal, né? Dessa vez vamos começar os resumos, né, de Fazbear Frights, que é uma antologia, né, de livros de Five Nights at Freddy's. E bom, vamos lá, né, gente, alguns avisos. Basicamente, esses livros ainda não foram traduzidos para o Brasil. Como vocês sabem, FNAF tem muito livro e só a trilogia clássica, Olhos Prateados, Distorcidos e A Última Porta foram traduzidos mesmo. Inclusive tem resumo deles aqui no canal, né? Mas basicamente o que consiste, né, Fazbear Frights? É uma saga, né, de 12 livros que possuem histórias independentes e tal, e foram lançados em duas levas. A primeira com os livros, os volumes de 1 a 5, e a segunda leva com os volumes de 6 a 11. Mas peraí, Rodrigo, você não disse que eram 12 livros? Sim, pois o livro 12 é um extra com histórias que foram meio que descartadas dos livros principais, mas foram reunidas nesse último livro, né? E curiosamente só dá para obter esse livro comprando box com os outros 11 volumes, né? Mas eu vou utilizar, né, meus conhecimentos de inglês para tentar passar, né, transmitir para vocês bem ao pé da letra, ou pelo menos de uma forma compreensiva, sobre as histórias mesmo do livro. Cada volume de Fazbear Frights possui 3 contos independentes e um epílogo que vai continuando nos outros livros, que é o que liga todas essas histórias. Novamente, que nem na trilogia de livros anteriores de FNAF, as histórias são canônicas, elas servem para explicar coisas da história principal de FNAF e expandir o universo, né? Mas elas não fazem parte do universo principal dos jogos, tá bom? É um outro universo. Mas vamos falar, né, sobre o primeiro livro, que é Fazbear Frights Into the Pit, ou então Na Piscina de Bolinhas, né? Esse livro possui 3 histórias, mas hoje iremos tratar da primeira, né, que dá o nome ao livro, Into the Pit. O livro, né, foi coescrito pelo Scott Calton, criador dos jogos de FNAF, e pela Ellie Cooper, que é uma autora, né? Mas basicamente vamos para a história. Into the Pit conta, né, conta a história de Oswald, um garoto de 10 anos e tal, que mora numa cidade. E basicamente o pai dele trabalha na mercearia Snack Space e tal. E essa cidadezinha girava ao redor de uma fábrica, né? Mas já tem uns 3 anos que essa fábrica fechou. Então muita gente perdeu os empregos, inclusive o pai dele. Agora ele está trabalhando em meio período nessa mercearia, né? Inclusive ele tinha um melhor amigo que é o Ben, né? Mas eles se mudaram quando os pais perderam o emprego. Já a mãe dele, ela é uma enfermeira no hospital e tal. E como o emprego era estável e eles queriam ficar perto da avó, né? Eles permaneceram na cidade. Nós vemos, né, o último dia de aula do Oswald e, tipo, ele tá meio solitário e tal, porque o Ben se mudou. E ele comenta, né, com o pai que não tem muito o que fazer e tal, no colégio mesmo, e não vai ter muito o que fazer nas férias. E aí, né, ele é deixado lá no colégio Westbrook. E tem um cara que vive enchendo o saco dele, né, que é o Dion, e fica lá xingando o Oswald de Oswald, a Jaguatirica, o Oswald a onça, né? Porque tinha um programa de TV antigo justamente sobre esse animal, né? Um animalzinho rosa chamado Oswald, e aí ficam zoando ele. O Oswald se sente muito solitário e tal, e basicamente nesse último dia de aula a professora simplesmente disse, quer saber? Façam aí o que vocês quiserem, não tem muito o que fazer, né? E aí o Oswald, ele gosta de desenhar animais meio robóticos, tipo animatronics. E ele também comenta, né, que, pô, ele tá sem grana, porque a situação tá meio apertada lá na casa. Então, esse verão sem o Ben vai ser bem maior e também bem mais vazio. A mãe dele quase nunca fica em casa, pois ela pega um turno, tipo, até de madrugada no hospital. Então, ele passa boa parte do tempo com o pai. O pai toma conta da casa depois de trabalhar o meio período. E o Oswald, né, toma conta da gatinha de estimação deles, a Jinx. E o pai dele até comenta, né, ó, eu sei que você já tem idade para ficar sozinho em casa, mas eu não quero que você fique só. Então, vamos fazer o seguinte. A partir de amanhã, né, quando começarem suas férias, eu posso te levar pela biblioteca pela manhã. E você pode almoçar na Jeff's Pizza. Eu te pego às 3. E aí, né, o Oswald fica meio assim, mas ele pensa que é melhor do que nada, né?
E de noite, antes de dormir, ele tá orando, né? E ele pede para que, por favor, algo interessante aconteça no verão. Ele acorda no dia seguinte, né? A mãe tá lá preparando café e tal, e aconselha que ele faça novos amigos. Depois do café, o pai deixa ele na biblioteca, normal, ele lê alguns livros, fica meio na internet e tal. Depois, na hora do almoço mesmo, ele vai pra Jeff's Pizza. E ele comenta que o local é meio caído e tal, que as outras pizzarias que tinham na cidade também fecharam um pouco depois da fábrica. Muita coisa, basicamente, nessa cidade parou por causa dessa mudança na economia, né? E ele comenta que, tipo, tem uma piscina de bolinhas meio esquisita e tá escrito não use. Também só tem um único funcionário nessa pizzaria, que é o próprio Jeff, né? E ele vai, pede uma fatia de mussarela, pede um refri de laranja e tal, come e fica lá lendo o livro dele. Até que passam algumas horas, né? O Jeff chega nele e diz: ó, garoto, sobraram algumas fatias aqui do almoço. Você quer? Ele: olha, eu até queria, mas eu não tenho dinheiro. Ele: ó, relaxa, é de graça. E também eu ia ter que jogar fora, né? Então, quer saber? Eu também vou arrumar um refrizinho pra acompanhar, beleza? E ok. Depois disso, o pai manda mensagem dizendo que vai buscá-lo e tal. E o Oswald comenta, né, que foi um bom dia. Só que aí se passam umas 2 semanas e já tá ficando bem monótono isso de ir pra biblioteca, ir pra Jeffs. O Oswald tá entediado, basicamente. E aí chega o evento semanal, né, que é a noite da diversão em família. E basicamente, tipo, antigamente eles saíam pra vários locais pra jantar, ou pra jogar boliche, ou fazer várias coisas. Mas como a cidade dele fechou boa parte, geralmente eles ficam em casa, assistem um filme, vez ou outra eles vão fazer um piquenique fora. Mas, enfim, né? Eles estão assistindo um filme sci-fi, né? Ficção científica, e ele tá debatendo com o pai. E beleza. É bem bacana ver esse lado meio nerd dos dois. Após isso, ele vai se deitar, né? Vai trocar mensagem de texto com o Ben, que comenta que o verão dele tá sendo incrível, ele foi pra praia e tal. E ele pergunta como foi o verão do Oswald. Ele admite que não tá acontecendo muita coisa, ele só foi pra biblioteca e pra Jeffs, e ele comenta: esse lugar é meio macabro, né? No dia seguinte, o Oswald, ele tá mó irritado, ele acaba desabafando, jogando tudo lá em cima do pai, e os dois acabam discutindo, né? Mas antes que um dos dois possa falar algo que se arrependam, ele já deixa o moleque na biblioteca e tal. Dá tipo umas 11 horas e o Oswald já vai pra pizzaria, a hora que abre, né? Ele diz: tem razão, esse local é bem macabro. E ele tem uma ideia, tipo, querendo contrariar o pai, né? Ele diz: quando meu pai vier, já que ele sempre pede pra eu esperar lá fora, né? Eu não vou. Eu vou me esconder na piscina de bolinhas e ele vai ter que vir me procurar. Garoto, não faz isso. Mas enfim, ele entra lá, né? Tá cheio de mofo e poeira. Ele lembra que quando era mais novo a mãe vivia dizendo pra ele não entrar em brinquedos assim. Pois ela é enfermeira, né? Não queria que ele pegasse conjuntivite. Mas ele vai, né? Afunda lá na piscina de bolinhas. É até bem funda mesmo. Cobre o corpo dele inteiro quando ele vai mais pra baixo. E ele espera um tempinho. Quando ele levanta, mudou o lugar. Tá cheio de fliperama. Tem música rolando, um monte de criança. Ele tá numa outra pizzaria. E tem 3 animatronics no palco. Um urso, um coelho e um pássaro. Meu Deus, o que é que pode estar rolando, né? E ele lê, né, uma placa e ele não tá mais na Jeff's Pizza, ele tá na Freddy Fazbear's Pizza. E aí, né, o Mike fica, o Oswald fica mal confuso, né? Ele acaba conhecendo, né, 2 garotos por lá, que são o Mike e o Chip. Lembrando, provavelmente não é o Michael Afton, galera, pois é um outro universo e tem muito Mike, muito Jeremy, tem muitos personagens com o mesmo nome. Mas enfim, né? Ele vira amigo, né, desses 2 garotos, o Mike e o Chip. E quando eles vão jogar skee-ball, ele acaba passando por alguém vestido numa fantasia, né? Ele vê um coelho amarelo parado num canto, com os olhos vidrados, o sorriso imóvel. Já sabe o que é que pode dar aí, né? Mas beleza, eles estão se divertindo e tal, brincando, até que ele nota, né? Que ele começa a ficar preocupado, porque o pai já deve estar lá há mó tempão, já deve ter acionado a polícia para procurar ele. Ele resolve voltar para a piscina de mansinho, né? Ele dá uma desculpa lá pro Mike e pro Chip. E volta, só que quando ele espera, ele conta até 100 quando ele tá lá no fundo da piscina. Ele volta, né? Tá na Jeff's Pizza. Só que ele repara que o tempo não passou.
E aí beleza, né? Nos dias que se seguem, o Oswald tá mó de bom humor e tal, ele volta, né, pra Freddy's e ele percebe por um calendário que ele voltou pro ano de 1985. Ele vai lá e tal, encontra o Mike e o Chip, que chamou ele pra comer pizza e tal, e tipo, ele só tava comendo pizza de calabresa, porque o pai só deu cerca de uns 3 dólares e 50 por aí pra ele, porque, né, tava meio apertada a situação, mas mesmo assim ele não tava deixando o moleque passar fome. E geralmente eles só comem comida congelada lá da mercearia que o pai trabalha, então é lucro. Só que aí, né, quando eles vão pra mesa pra comer, o Oswald nota de novo o coelho lá, parado num canto. E eles vão comer, e dessa vez a pizza de calabresa, pepperoni e tal. E eles comentam, né, outras coisas. Se não me engano é o Mike que fala que quando ele era criança ele gostava dos animatrônicos, mas hoje ele dão arrepios, né? E aí, tipo, eles sugerem jogar esquibol, jogar hockey. E aí o Oswald agradece por dividirem as fichas com ele. E vai passando, né? Uns dias, já virou hábito ele voltar pra 1985 pra brincar com o Mike e com o Chip, né? Eles estão lá debatendo filmes antigos e, tipo, ele só fala que assistiu ET. Ele, cara, já tem uns 3 anos que esse filme saiu, você precisa se atualizar mesmo, né? Só que o Oswald não sabe se ele pode sair da pizzaria ou não, o que é que vai acontecer, né? E a única forma de ir e voltar é pela piscina de bolinha. E aí eles chamam o Oswald pra jogar, só que ele diz, não, gente, ó, tipo assim, eu tô sem grana, eu não quero me aproveitar de vocês e tal, então, ó, podem jogar, eu vou ficar só olhando. Só que quando ele levanta, os bolsos dele estão cheios de ficha. E eles ficam, tipo, ah, não, eu lembrei, né, que, tipo, eu guardo as fichas nessa calça e tal. Enfim, né, tem alguma coisa muito estranha rolando aí, mas beleza. No futuro, o Oswald pergunta, né, pro pai sobre 1985, que antes tinha um fliperama lá onde era Jack's Pizza, só que o pai tá meio nervoso, só dá meias respostas, né, pro garoto, diz que o lugar fechou e tal, e deixa ele lá na biblioteca. Dá 11 pontos, o Oswald já vai lá pra Jack's Pizza de novo, fazer outra visita, só que dessa vez não tem mais barulho de música, tem gritos. Pessoas berrando, correndo, crianças chorando pra tudo quanto é lado e sem sinal nenhum do Mike e do Chip. E o Oswald está lá procurando eles e torcendo para que eles não tenham ido para Freddy's esse dia. Aí ele vê o coelho amarelo. Ele tá indo por um corredor, né, e como se estivesse guiando, né, e o Oswald segue ele até um salão de festas. Quando ele entra lá dentro, encontra o corpo de 6 crianças mortas. Ele não sabe como morreram, mas provavelmente o coelho foi o responsável. O coelho tenta atacá-lo e o Oswald foge, né? Ele consegue voltar para a piscina de bolinhas, ele volta para o presente, né? Só que o pai dele estava lá na Jets. E aí ele tomou uma bronca, né? Bem feito mesmo, por ter ficado zoando. Só que quando o pai vai tirar ele dali, um braço amarelo sai da piscina de bolinha e puxa o pai do Oswald para dentro. E tipo, fica lá, um remoinho lá, se remexendo nas bolinhas, e o pai some. E o coelho sai da piscina de bolinha. Meu Jesus amado. E tipo, o coelho vai, pega o Oswald pelo braço e leva embora. E o Jeff acha como se isso fosse normal. O coelho bota ele dentro do carro, eles vão pra casa e tipo, o Oswald cada vez mais confuso, né? Só que a Jinx, né, que é a gatinha, ela desconfia de alguma coisa, fica toda arrepiada e tal. O Oswald vai pro quarto, tenta mandar uma mensagem pra mãe, dizendo que tem algo de errado com o pai. Depois de 1 hora ela liga, né, pra saber o que foi. Ele não dá detalhes, ela diz que chega em 15 minutos, né. Passa esse tempo, ela vai no quarto dele e tal. Ele diz que o pai não tá bem, não sabe onde ele tá. Mas eu acabei de passar pro seu pai, ele tá assistindo TV lá no quarto. E, inclusive ele fez teu jantar. Ele, não tô com fome e tal, mas tipo, o pai tá bem? Ela, tá, por quê? Já coloca a mão na testa dele pra ver se ele tá com febre. Não, ele, não, se o pai tá bem, eu tô bem. Ela, talvez seja bom que as aulas voltem, né? Porque eu acho que você tá passando muito tempo sozinho. Olha, filha, na próxima, só me manda mensagem no trabalho se for mesmo uma emergência. Ele, tá bom, mãe. Eu pensei que fosse uma emergência, mas... Enfim, eu vou descansar e tal, amanhã tem aula, né? E aí, ele consola a gatinha deles, ele tá tudo bem, né? Porque a mãe mentiria e tal. Só que ele começa a pensar que ele tá enlouquecendo. Porque vai que é o pai dele mesmo que tá ali, né? No dia seguinte, ele vai tomar o café da manhã e quem senta lá na mesa é o coelho.
Mas a mãe parece pensar que é o pai, né? Então só o Oswald e a Jinx que vem o coelho ali, que sabem que tem alguma coisa de errado, mas todo mundo tá vendo o pai do menino ali. E ele diz, alguém nessa família tá louco. Ou sou eu ou é a mãe. Mas aí o coelho vai, leva ele pra escola e o Oswald fica tipo, isso é real? E o coelho não responde, só fica lá. Com o olhar vidrado e o sorrisinho. Sem se mexer, sem falar nada. Ele diz, né, que vai voltar pra casa de ônibus e tal. O Dylan já vai lá encher o saco do Oswald e diz, não, hoje não, sai. E aí na hora do intervalo, né, uma garota se senta lá na mesa, né, com o Oswald. Ela tá lendo um livro sobre mitologia grega. Pois é o livro conforto dela, né? Quando ela lê quando quer ter coragem. E ela se apresenta, né? Ela é Gabriele, uma novata. E meio que ele acha ela legal, eles meio que desenvolvem uma amizade. E ele fica com isso na cabeça, eu tenho que ter coragem. E quando ele volta pra casa, o coelho, ele volta de ônibus, né? O coelho tá lá na sala aspirando, como se fosse o pai. Ele diz, tá bom, eu tenho que fingir que tá tudo normal. Ele vai lá, faz as tarefas dele, tipo limpar a casa, tirar a louça e tal. Ele vai pro quarto, fica lendo um mangá e tal. Ele tenta fazer as tarefas, mas não consegue se concentrar. E aí o coelho chega lá na porta do quarto e fica tipo assim, ó, chamando ele pra jantar, né? Ele vai lá jantar e tal, usa uma pizza congelada. E ele pergunta, né? Ele se força a dizer pai, e ele pergunta se não vai comer. O coelho fica lá, os olhos sem piscar e o sorriso congelado. E ele fica se perguntando o que é aquela coisa, porque a princípio ele pensou que fosse alguém numa fantasia, mas tipo, pode ser um animatrônico muito avançado, ou um coelho humanizado, algo bem bizarro mesmo. Ele vai, alimenta jeans e tal, e volta pro quarto. Ele pensa que o pai provavelmente está em 1985, né, a menos que tenha morrido. Só que não, ele não pode pensar nisso, o pai tinha que estar vivo, o pai tem que estar vivo, né. E ele bola um plano de voltar na Jeffs pra ver, né, se o pai ainda tá lá. E aí ele espera anoitecer e tal, ele abre a porta do quarto bem de fininho, a porta do quarto dos pais tá aberta e o coelho tá lá, deitado. Ele decide sair pela cozinha, que vai ser mais silencioso, né? Ele vai, sai, fecha a porta, começa a correr pelo bairro como se estivesse sendo perseguido, né? E usa alguns caminhos paralelos para chegar na Jeff, porque é bem longe a pé. E para o alívio dele, né, a pizzaria ainda estava aberta e tal. Aí o Jeff, garoto, tu sabe que de noite a gente só serve pizza inteira, não fatia, né? Ele, não, eu só vim buscar um refri pra viagem e tal. Quando o Jeff vai lá buscar, ele corre pra piscina de bolinhas, ele entra lá dentro, só que ele sente o pé roçando em alguma coisa. Ele vai tateando, né, e é o corpo do pai. Ele tenta puxar, ainda é pesado, né, mas ele consegue dar uma puxada e ele percebe que o pai tá inconsciente, mas ainda tá vivo, graças a Deus, né? E ele percebe, em momento algum eles foram pro passado, eles continuam na Jeff's Pizza. Só que quando ele tá quase conseguindo tirar o pai, alguém agarra ele por trás, é o coelho. Os dois começam a lutar, né? O coelho abre a boca e tem umas presas afiadas. Ele vai morder o peito do Oswald, mas ele bota o braço no caminho, fica mordido, fica ensanguentado. E aí, tipo, luta vai lá, luta vem, o Oswald tá mandando o coelho deixar o pai dele em paz, só que ele tá todo machucado. E aí quando ele vai se levantar, né, o coelho meio que ficou preso naquelas redes, sabe? Aquelas redes de segurança das piscinas de bolinha. E tipo, do jeito que o coelho ficou preso, suspenso no ar, a corda tava em volta do pescoço. E o coelho acaba morrendo, né, enforcado, basicamente. Tipo, ele fica imóvel lá. O Oswald pisca e é só uma fantasia suja e vazia. O pai dele acorda, pergunta o que houve, né? O Oswald até considera falar o que aconteceu, mas ninguém ia acreditar nele. Tipo, a única outra ser que sabe o que aconteceu foi a gata e ela não sabe falar. Ele diz, olha pai, eu me escondi para dar um susto no senhor, eu não devia ter feito isso. E quando o senhor me procurou, o senhor deve ter batido a cabeça e desmaiado. Olha, me desculpa, eu não queria que isso tivesse acontecido. E aí o pai vai e aceita a desculpa do filho e tal. E tipo, ele não parecia estar bravo, só cansado mesmo. E ele fala, né, que o Jeff devia se livrar dessa piscina antes que antes que ele seja processado e tal. E o Oswald sai de lá e começa a pensar que nunca mais vai voltar para essa piscina. Tipo, beleza, ele perderia, né, a chance de brincar com o Mac com o Chip, mas, pô, ele já tem essa nova amiga, né, a Gabriele. Ele vai ficar bem. E aí, quando o pai tá saindo, né, o Oswald tá ajudando ele a sair da piscina, ele pergunta que coisa bizarra é essa. Ele aponta pra fantasia, né, ele, sei lá, não faço a menor ideia. E, tipo, eles passam pelo Jeff, né, que tá assistindo TV, como se nada tivesse acontecido. E ele nota o braço do Oswald sangrando. Ele pergunta o que aconteceu. Ele, eu acho que eu me arranhei quando fui te tirar de lá.
Eu falei, isso é um risco para segurança. Olha, quando a gente chegar em casa, sua mãe pode dar um jeito nisso, tá bom? E o Oswald vira pro pai e diz, olha, eu sei que eu posso ser um saco de vez em quando, mas eu te amo, pai. E ele, eu também. Mas eu tenho um péssimo gosto pra filmes sci-fi. Ele, e o senhor pra música e sorvete. E aí, né, quando eles estão saindo da Jeffs, o Jeff vira e diz, ei, garoto, você esqueceu o refri. E assim acaba a história, né? Gente, que bizarro. Eu esqueci de avisar no começo do vídeo, né, mas eu recomendo vocês só assistirem esse vídeo e tal, se vocês tiverem 14 anos pra cima. Que a maioria das histórias de Fazbear Frights é bem bizarra. Mas é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, ativem o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com Deus, coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were